Vamos falar hoje de um assunto polêmico. Eu sempre ouço as minhas noivas falando: Rita, a lista dos convidados é a pior parte. E é mesmo. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre RSVP, sobre confirmação de presença. Respira fundo, vamos lá. Olá, noiva, tudo bem? Eu sou Rita Martins, assessora de casamentos, e eu já quero pedir aqui para você, por favor, o assunto é difícil, o assunto é polêmico, então já deixa aqui para mim um like, por favor, já se inscreve no canal para você não se esquecer no final do vídeo, tá bom? Aperta o sininho lá para você ser notificada sempre que eu postar um vídeo novo e assim a gente continua aqui sempre este bate-papo, tá bom? Eu já fiz aqui no meu canal alguns vídeos, até assim, bem extensos, bem longos, né? Falando sobre todas as etapas do RSVP, como que eu faço, como que é o meu procedimento. Então vou deixar linkado aqui embaixo na descrição do vídeo para você, se você quiser entender um pouco mais como que funciona. Mas neste vídeo eu estava sentindo assim a necessidade de falar um pouco para você, de uma forma até mais resumida, sobre a importância de você ter a confirmação de presença no seu casamento. Por quê? Por incrível que pareça, eu ainda ouço de alguns casais que muitas vezes me procuram para fazer, pedir informação de orçamento, né, para ter a minha apresentação do meu trabalho do cerimonial. Eu ouço às vezes alguns casais me falando: ah, mas a gente não sabe ainda se vai precisar ou não do RSVP. Então aqui eu trouxe 4 pontos que eu quero passar para você entender a importância do RSVP e o que pode acontecer se você não tiver o RSVP no seu casamento. Então vamos lá, vamos aqui por partes. A primeira coisa que pode acontecer se você não fizer um RSVP ou se você não tiver assim alguém que faça o RSVP de forma muito bem feita para você, você pode perder dinheiro. É isso mesmo, gente, pode até doer assim, um pouco no ouvido, mas é isso que acontece. Deixa eu explicar aqui rapidamente para você. Se você fecha o buffet, se você fecha assim todo o seu casamento, todo o planejamento do seu casamento para 200 convidados, pensa lá na frente. No dia do seu casamento, você pagou, tirou, né, do seu investimento, que eu sei que é difícil, porque eu acompanho vários casais durante todo o ano, eu sei que não é fácil, você pagou para 200 pessoas irem no seu casamento. Pensa lá na frente no dia, chegou o dia do seu casamento e foi 150. Noivo. Vou falar com você, noivo, porque o noivo, geralmente eu percebo nas reuniões que a noiva muitas vezes é mais emoção e o noivo é mais razão. Então a gente tem ali um equilíbrio, né? Noivo, pensa nessa situação. Pensa na dor no seu bolso de perder o que você investiu para 50 pessoas que não foram no seu casamento. Assim, é doído, eu sei que é doído. Agora pensa numa outra forma também, você pagou para 200 e no dia foi 50 pessoas a mais. Tanto para menos quanto para mais é dinheiro, gente. Então eu sempre enxergo a lista dos convidados, quando eu recebo dos meus clientes a lista, eu enxergo como dinheiro. Então hoje toda a estrutura que eu tenho na minha empresa em relação à confirmação de presença é para fazer com que os noivos não percam dinheiro, para fazer com que vocês tenham essa economia. E isso é muito importante. Então esse é o princípio básico da minha empresa em relação à confirmação de presença. Todo o procedimento que eu tenho hoje é para isso, é para você principalmente não perder dinheiro. Depois, outros pontos em relação ao controle da lista, para não ter assim, pessoas de fora que você não convidou, que vai no seu casamento, isso tudo é consequência. O primeiro é para você não perder dinheiro. Um outro ponto aqui que é muito importante para você saber também, que está atrelado a isso.
Quando a gente faz um RSVP, uma confirmação de presença muito bem feita, os seus convidados percebem que tem uma organização, eles percebem que tem alguém cuidando disso. Hoje, graças a Deus, eu tenho a Paula. Se você é minha cliente, que eu sei que as minhas clientes todas assistem bastante os meus vídeos, vocês percebem na mensagem, né, do WhatsApp do RSVP que tá lá, Paula Gonçalves. É uma anja que apareceu na minha vida e que conheço a Paula já há muitos anos e está trabalhando comigo hoje para me ajudar, porque realmente o fluxo, a demanda, o cuidado, a atenção que a gente tem que ter no RSVP realmente é muito intensa. Então hoje ela me ajuda em todo esse controle do RSVP e uma coisa eu digo para você com toda certeza, quando os convidados percebem que tem uma empresa, que tem alguém cuidando disso, que está ali até para passar outras informações em relação ao casamento, isso faz toda a diferença. E nós temos assim uma comunicação muito intensa com os convidados. A Paula manda uma primeira mensagem para perguntar se o convidado vai, uma mensagem toda estruturada com os dados do casamento. Na data que é o prazo, que é o limite para os convidados fazerem a confirmação, ela manda um lembrete, olha, a confirmação é até hoje, você vai no casamento ou não? Se a pessoa recebeu a primeira mensagem, recebeu a segunda e não confirmou, ela liga, olha, estou ligando porque nós mandamos a mensagem, a gente quer saber se você vai ou não. Então o convidado ele percebe que tem alguém cuidando disso, ele percebe que tem uma organização e ele consegue entender até mesmo cuidar da preocupação dos noivos em relação a isso. E hoje toda a estrutura que eu tenho, todo o procedimento passo a passo que eu tenho em relação à confirmação de presença, eu consigo entregar resultados assim muito bons, resultados ótimos para os meus clientes. Eu sempre brinco assim que no RSVP a matemática nunca é exata, né? Porque eu tenho aí as porcentagens, tenho os parâmetros, né? Tenho todas as estatísticas que eu acompanho, que eu percebo de casamento para casamento, mas assim, o casamento é um organismo vivo, né? Então, é difícil, a gente fala no mercado que em torno de 10 a 20% dos convidados não vão ao casamento. Só que eu já tive casais que tiveram baixa na lista de 7%. Eu já tive casais que tiveram uma baixa de 30%, às vezes até mais. Então, hoje eu sempre digo para os meus clientes, depende muito do que eu perceber da evolução da sua lista. Desde o primeiro momento, como é que vai sendo. E com tudo isso, com essa percepção, eu consigo orientar melhor os meus clientes em relação a toda essa parte. Inclusive eu consigo hoje ter percepção de margem de baixa no dia do casamento, porque eu tenho aqui as minhas estatísticas também, que eu vou deixar lá no blog depois para você acompanhar, porque eu sempre faço um balanço. Todos os anos eu faço um balanço e esse ano vai ser a primeira vez que eu vou publicar isso, que eu acho que é muito bacana os meus clientes, né, e as noivas que estão procurando o meu trabalho perceberem e entenderem um pouco melhor como que funciona e verem também os resultados. Eu sempre falo que eu procuro números aproximados. Já teve alguns casamentos que eu consegui assim bater em cheio, né? Os noivos fecharam para 170, 150 e que no dia realmente foi essa quantidade. Como é algo assim muito que tem um movimento, porque são pessoas, a gente não consegue prever o que vai acontecer com as pessoas, né? Mas eu tento assim ter números o mais próximo possível. Se você pagou para 200 convidados, você pode não ter 200, mas se você tem 150 é muito pouco, é muito abaixo. Então se você tem aí 180, 185, 190, já é mais próximo dos 200, né? Então eu sempre tento ter esses números aproximados, porque é uma loteria, né? Digamos assim, a gente não consegue precisar. Embora eu tenha aqui no meu currículo vários casamentos que eu consegui sim entregar esse resultado de ter exatamente a quantidade de convidados que os noivos fecharam. Mas é muito difícil, vai muito da percepção, vai muito sim de todo o passo a passo do RSVP. Eu costumo brincar que eu acho assim que eu sou a única, que eu sou a louca do RSVP, porque realmente eu gosto. Eu acho que é um dos serviços mais importantes do cerimonial. E é muito difícil quando eu não consigo ter essa segurança. Então, quando os noivos falam, a gente não sabe se vai precisar do RSVP ou não, eu sempre procuro passar essa orientação. E costumo, inclusive, passar aqui uma outra informação que eu trouxe aqui para poder falar para vocês.
É diferente o seu convidado falar para você que não vai no seu casamento ou falar para mim ou para Paula que não vai no seu casamento. Por quê? Isso é cultural, né, gente? O brasileiro, a gente tem assim muito essa preocupação de a pessoa vai ficar chateada, vai ficar triste comigo se eu falar que não vou, e acaba falando que vai para os noivos e no fim ele não pode ir. Então é diferente o convidado falar para os noivos se sim ou não, do que falar para mim que sou um profissional. Então a gente está aqui para isso. E aí o convidado vai ter muito mais liberdade e tranquilidade de falar pra gente que vai ou não vai, principalmente quando ele não vai, do que falar para os noivos. Teve uma situação, gente, deixa eu contar para vocês. O ano passado aconteceu isso. A gente fez todo o processo do RSVP, e já próximo do casamento, faltando 2 semanas para o casamento, um casal de convidados encontrou com os noivos e falou: a gente vai no seu casamento, e conversou, falou do casamento. Quando a noiva chegou em casa, ela entrou na lista, porque eu trabalho com lista online, a noiva consegue acompanhar, né, a noiva e o noivo o tempo todo a evolução da sua lista. Ela entrou na lista e olhou lá e tava o nome daquele casal que ela tinha encontrado, falando que ele não vai, que ele não ia no casamento. Aí ela entrou em contato comigo assim, brava, e falou: Rita, eu encontrei com esse casal, eles falaram pra mim que eles vão no casamento, mas por que você marcou na lista que eles não vão? E aí eu procurei, localizei pelo número do telefone e tirei um print da tela da conversa do WhatsApp e mandei para essa noiva. Eu falei: olha, pra mim, em tal dia, tal horário, nessa conversa, ele falou pra mim que não vai. Aí ficou nessa, vai ou não vai, liguei pro convidado. Liguei e ele falou que realmente ele não ia. Então, para você perceber que essas situações acontecem, é muito melhor você ter um terceiro, né, uma outra pessoa que é totalmente imparcial para fazer o seu trabalho, para fazer o trabalho de RSVP, do que ter alguém da família. E porque, gente, isso é questão cultural. Com esse fato que aconteceu ainda recente, foi o ano passado, eu consegui comprovar ainda mais isso, que o brasileiro tem medo de magoar, de deixar a pessoa chateada. E sendo que, assim, os convidados precisam saber que, na verdade, é um favor, assim, é muito bom quando eles falam que não vão, não tem problema nenhum. Às vezes você tem algum compromisso, alguma coisa no dia que você não pode estar presente no dia, os noivos vão agradecer se você for sincero e falar: infelizmente não posso ir. Os noivos vão poder convidar aí outro casal de amigo, né, outra pessoa que eles queiram convidar e que primeiro deu prioridade para aquela pessoa, ok? E aqui, por fim, uma coisa que você pode ter problema se você não tiver um RSVP muito bem feito é na questão da acomodação dos seus convidados. Eu, em todo o serviço de RSVP, eu já faço inclusive até o plano de mesa. Gente, todo casamento eu sempre faço. Eu acho que assim é uma forma de você deixar o seu convidado muito mais confortável no dia do casamento, já reservando uma mesa para ele. E nessa comunicação a gente até fala, a gente comunica o convidado: olha, os noivos carinhosamente reservaram uma mesa na festa para você. Eu, pelo menos, eu tenho percebido assim que quanto mais a gente se comunica com os convidados, eles vão percebendo um cuidado, vão percebendo um carinho, não só de nós, da equipe do cerimonial, mas também dos noivos que contrataram essa equipe para cuidar. Então a gente acaba esclarecendo dúvidas em relação à localização, em relação ao número da mesa e como que vai ser no dia. A gente acaba dando esse respaldo para os convidados também. E isso é muito legal. E o que pode acontecer se você não tiver o plano de mesa? Eu sou, assim, uma grande defensora do plano de mesa. Se você assistir aqui, eu vou deixar aqui na descrição outros vídeos que eu falo sobre isso também. Tem um vídeo que eu até mostro no dia do casamento como que é essa organização. Vale a pena você dar uma olhada. Quando você não faz o plano de mesa, os convidados vão ficar no salão, assim, à vontade. Só que esse à vontade pode ser que uma família se sente em uma mesa e pode acontecer que as últimas famílias que chegarem no salão não tenham lugar suficiente. Então, imagina, você tem no salão a quantidade adequada para acomodar todo mundo, só que sentou 3 pessoas aqui, 4 pessoas aqui, 5 pessoas ali, e quando você vê, você tem 2 lugares aqui, 1 lugar aqui, 3 lugares ali, e às vezes você não consegue acomodar uma família de 4, 6 pessoas numa mesma mesa. E isso não acontece se você já consegue
preparar todo o salão e deixar tudo com as mesas já reservadas para cada família. Dá trabalho? Dá trabalho. Eu sempre brinco com os noivos. Infelizmente, essa é a parte que eu não consigo fazer para os meus clientes, porque eu não conheço ninguém, né? Então eu faço toda a parte técnica, auxilio, mas essa organização os noivos fazem. Só que no dia, gente, tudo flui de uma forma assim tão organizada, tão tranquila, que vale a pena eu e a Paula ficar aí 2, às vezes 3 horas fazendo toda essa organização, todo esse planejamento. Vale a pena, porque no dia a coisa flui, né? E para fechar aqui, para finalizar, algumas pessoas me perguntam, então eu quero explicar para você o que significa esse RSVP. É uma sigla em francês que significa, que quer dizer Responsive Play, que em português significa responda por favor. Mas traduzindo bem ao pé da letra, né, bem ao pé do português, né, a gente pode falar também, responde se vai, pô. Custa a pessoa responder se vai ou não vai no casamento? Essa é uma brincadeira que eu ouvi num curso que eu fiz com o Roberto Cohen, achei muito bacana, a sigla dá certinho, né? Responde se vai, não tem problema nenhum se a pessoa não for falar, não vou, infelizmente não vou conseguir ir. E uma outra coisa importante, para você conseguir pra gente conseguir fazer um RSVP muito bem feito, a sua lista também tem que estar muito bem feita. E a lista para os noivos, gente, eu sei que é uma coisa um pouco complicada, mas tem vídeo aqui no canal também para te ajudar sobre isso, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado aí também a entender um pouco melhor sobre RSVP. Eu espero você no próximo vídeo, não esquece de curtir, não esquece de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo, tchau!